Bom dia, meus queridos educantes, tudo bom? Hoje estamos na nossa segunda aula sobre população mundial, aspecto demográfico. Em nossa primeira aula, finalizamos, falando sobre a taxa de fecundidade. Vamos ler de novo para sanar qualquer dúvida. O que seria a taxa de fecundidade? Uma estimativa de número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Em 1940, em média, a mulher tinha de 6 a 7 filhos. Já em 2010, essa taxa cai para 1 a 2 filhos por família. Redução do trabalho familiar. Essa era uma prática comum no meio rural. Consistia em ter muitos filhos para exercer atividades nas propriedades rurais. Assim, a família não precisava pagar um trabalhador assalariado. A vida nas cidades exigia maiores gastos. Queda no número de casamento precoce. A realidade rural promovia o casamento entre pessoas muito jovens. Na minha família, eu tenho um exemplo da minha avó materna. Ela casou aos 13 anos e teve 19 filhos. Pense. Custo com filhos. Oferecer uma boa qualidade de vida e educação a um filho no contexto urbano requer elevados gastos financeiros, educação, saúde, alimentação adequada, entre outros. Devido a esse fator, os pais começaram a planejar mais um número de filhos, adequando ao orçamento familiar. Porém, isso não é algo cultural, gente. Ainda tem pessoas que têm vários filhos. Aqui na rua mesmo, recentemente eu descobri que uma mulher, ela tem 10 filhos por causa do Bolsa Família. Então, ela diz que em média ela tira, R$2.000 na Bolsa Família. Aí eu pergunto, será que esses R$2.000 é suficiente para dar uma qualidade educacional, de saúde, alimentação a esses 10 filhos? Me responde aí. A mulher profissional. Com a urbanização, a mulher começou a contribuir com o mercado de trabalho. Com isso, não encontrava tempo e nem recursos para ter muitos filhos. Esses passaram para o segundo plano, uma vez que a prioridade era manter o emprego e ajudar na composição do orçamento familiar. Métodos anticoncepcionais. Na cidade, existe maior circulação de informações, facilitadas pelos meios de comunicação e pelos próprios médicos. Neste contexto, surgiram procedimentos que impediam a gestação, algo que não ocorria em áreas rurais. Taxa de natalidade. Número de nascidos vivos em permilagem, ou seja, número de crianças nascidas para cada 1.000 habitantes. Exemplo. Se em uma cidade de 100.000 pessoas nasceram 15.000 crianças durante o ano, então a taxa de natalidade é de 15 por 1.000. Em 1940, a taxa era de 44 por 1.000. Em 1999, baixa para 21,2 por 1.000. Taxa de mortalidade. Número de falecidos em permilagem, ou seja, o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Exemplo, se na mesma cidade de 100.000 pessoas houve 10.000 mortes durante o ano, então a taxa de mortalidade é de 10 por 1.000, desculpe. Então, em 1940, a taxa era de 25 por 1.000. Chega em 1999, essa taxa baixa para 6,9 por 1.000. A partir dos anos 40, que foi um momento marcado pelo surgimento de diversas vacinas e técnicas de tratamento de doenças. Além disso, as pessoas tiveram maior acesso aos serviços sanitários e médicos, sendo assim, ocorreu uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Com a implantação de tais medidas, o índice de mortalidade diminuíram, enquanto que as taxas de natalidade se elevaram. Diante desses dois fatores, houve um crescimento acelerado da população no país. Crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Geralmente, ele é expresso em permilagem.
Crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo é igual a 15 menos 10. O crescimento vegetativo é de 5%, portanto, nessa cidade, o crescimento foi de 5 por 1000, ou seja, para cada 1000 habitantes, aumentaram 5 pessoas durante o período de um ano. O crescimento natural pode ser positivo, negativo e nulo. Como assim? Positivo, quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Negativo, quando a taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade. Nulo, quando as duas são iguais. Aí você tem um gráfico da transição demográfica, né? Em fase. Primeira fase, pré-transição. Você vê que está tudo em alta. Quando chega na segunda fase, aceleração demográfica, ou seja, aumenta a população. Na terceira fase, desaceleração demográfica. Temos a quarta fase, que é a estabilização da população. Mas também temos a quinta fase. Fase 1. Fase com elevadas taxas de natalidade, compensadas por altas taxas de mortalidade. Muitas crianças morreram antes de atingir a idade adulta e as doenças e fome foram generalizadas. A expectativa de vida foi menor do que hoje, mas, em média, mais crianças nasceram para cada mãe. Esta etapa ocorreu antes do processo de industrialização e urbanização. O crescimento vegetativo é equilibrado. Nessa época, não existiam métodos contraceptivos e as condições de saúde eram precárias. Segunda fase. Os índices de mortalidade iniciam uma importante descida motivada por diferentes razões. A melhoria nas condições sanitárias, a evolução da medicina e a urbanização aumentando a expectativa de vida. Os problemas são explosão demográfica, falta mão de obra e superpopulação. Hoje em dia, muitos países desenvolvidos vivem essa fase. A taxa de natalidade continua elevada como na fase 1. Fase 3. Ocorre um declínio na taxa de natalidade devido ao acesso a métodos anticoncepcionais, o elevado custo de vida nas cidades e a educação, fazendo com que o planejamento familiar fique mais difundido. O resultado é um crescimento vegetativo reduzido em relação à fase 2. Fase 4. As taxas de natalidade e mortalidade em níveis muito baixos se encontram. É criada uma estabilização no crescimento vegetativo. Para a fase 5, atualmente se aceita uma quinta fase, onde a mortalidade supera a natalidade. Devido ao alto custo de se criar filhos, famílias optam por ter um número muito reduzido, entre 1 e nenhum, para manter um padrão de vida. Esse feito já está iniciado em países como a Alemanha ou Itália. Com o crescimento populacional negativo, a população terá um futuro próximo mais idosos do que jovens, o que pode acarretar na falta de mão de obra para o trabalho e os problemas com a previdência. É por isso que precisa urgentemente de um estudo, em relação à previdência. Muitas pessoas não entendem porque essa mudança está acontecendo, porque teve que mexer na previdência. Refletindo, considerando as fases da transição demográfica, em qual fase você acredita que o nosso país está atualmente? Justifique. Qual das 3 teorias demográficas você acredita que condiz melhor com a realidade do nosso país? Justifique. Galerinha, responde aí, e manda para mim. Nossa aula termina aqui. Mas temos mais uma para finalizar esse assunto. Ele é um pouquinho comprido, apesar do livro de vocês estar um pouquinho resumido. Eu trago mais informações, mas não é por isso que você vai deixar de estar lendo o livro de vocês, ok? Então, nos aguarde. Na próxima aula, finalizaremos esse conteúdo, tá? Um beijo, uma boa semana e um excelente estudo.